Estou passando para falar da gestante, da empregada que está grávida e foi atingida por redução ou suspensão do contrato. Como que fica? Quais aspectos práticos dessas novas medidas para a empregada gestante? Meus amigos, quando nós tratamos de empregada gestante, não há período de carência. Se ela entrou no emprego com 6 meses de gravidez, 2 meses, ela já goza de estabilidade, né? Então, se ela tem ficou grávida, goza de estabilidade. Não há carência para a empregada gestante. Muito bem. Nós sabemos que a estabilidade provisória é da confirmação da gravidez e vai até 5 meses após o parto. Durante esse período, ela não pode ser dispensada sem justa causa. É o chamado período estabilitário. Muito bem, ela está grávida e veio a pandemia, esse momento excepcional que nós todos estamos passando. E o governo federal editou uma medida provisória, a 936, que prevê a possibilidade de redução do salário dos empregados, inclusive da gestante, durante o momento de pandemia, até 90 dias, ou até mesmo a suspensão do salário. Suspende o trabalho e o salário por 60 dias. A dúvida é, no caso de redução ou suspensão, como que fica a gestante? Presta atenção, o primeiro ponto é se nós entendermos, como está na data da gravação deste vídeo, que a medida provisória é válida. Teve uma decisão do Ricardo Lewandowski, do ministro Ricardo Lewandowski, falando que a MP não podia ser utilizada por acordo individual. Ele voltou atrás e falou que pode. Então, a data da gravação dessa aula é que a medida provisória está valendo. Por acordo individual, o patrão chama lá a empregada e fala, vou reduzir seu salário. Porque esse acordo individual, na verdade, não existe. É um contrato de adesão. Fala, está aqui. Né? Fala que ela não vai negociar, ela vai aceitar. Muitos dos empregados vão aceitar em razão do momento, né, da excepcionalidade. Até faço um parênteses aqui. Se o Supremo vier a reconhecer a possibilidade de reduzir e suspender salário por acordo individual, que ilumine a cabecinha dos ministros e fale que é no momento de pandemia. Porque se você deixar a redução de salário e suspensão do salário por acordo individual depois de pandemia, acabou o direito do trabalho, não existe mais. Né? Rasgou, acabou. Né? Em razão do isolamento e medidas excepcionais para sacar o benefício emergencial lá do governo federal, compensar o que está perdendo. Né? Agora, se deixar para frente... Mas, enfim, eu vou partir do princípio que a medida provisória é válida, que pode reduzir por acordo individual e pode suspender salário. Como que fica a gestante? Há 2 posicionamentos, pessoal, até onde eu consegui estudar e passar aqui para vocês em razão da avalanche de perguntas. O primeiro posicionamento, né, é que, sim, ela pode ter, assim como os demais empregados, o contrato suspenso. O que é garantido é o direito ao trabalho, ao vínculo empregatício, e este está mantido. Quem for impactado por redução ou suspensão do contrato, permanece com o vínculo íntegro. Então, pode. Até ouvi alguns professores e um deles falou assim, olha, nunca se discutiu se pode suspender o contrato da gestante antes de pandemia. Podia. Então, no caso de greve, no caso dela faltar de forma injustificada, outras hipóteses de suspensão eram possíveis antes. Então, agora é possível também, segundo este posicionamento. Né? Então, o emprego está mantido, outras hipóteses de suspensão eram aplicadas antes, agora também. Portanto, com base neste posicionamento, a gestante será sim atingida. O segundo posicionamento, e até tem um posicionamento intermediário, fala que pode desde que a empregada deu consentimento. Ora, eu vi esse posicionamento num artigo aí na internet, pesquisando antes de gravar esse vídeo, mas o acordo individual não é já um consentimento? Mas há esse posicionamento intermediário. Ela pode ser atingida desde que ela consinta. A necessidade do acordo individual. Muito bem, está lá dentro do primeiro posicionamento. O segundo posicionamento é que não pode. Né? Também ouvi alguns colegas, eles falaram, olha, não pode, o salário nessa época é para a manutenção da empregada e do seu filho.
Logo, ela não pode ser impactada pela medida. Tudo bem? Restritivo, né? Não cabe às empregadas gestantes. Suspende de todo mundo e da gestante não. Ela continua recebendo uma licença remunerada em casa porque a empresa fechou, né? Está com as atividades suspensas. Se a licença estiver em curso, pessoal, se ela já estiver em casa com o bebê e tal, nem se cogita, porque aí ela já está recebendo da empresa e o INSS depois que vai reembolsar, né? Mas no caso da licença estiver já em curso, não será impactada pelas medidas da suspensão e redução, tá bom? Meus amigos, é isso, mas tem um reflexo ainda, nesse aqui, ó, no benefício previdenciário que ela vai receber. Nós sabemos que a empregada, quando fica grávida, ela tem estabilidade, então sobre a ótica, no mundo trabalhista ela tem estabilidade, mas depois, na hora que ela sai em licença, ela recebe lá do INSS, né? E é um benefício integral. Se o salário dela é 5 mil, ela vai receber 5 mil. Se é 10 mil, 10 mil, até o teto do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que está aí por volta de 30 mil reais, tá? Então, é um benefício diferente dos outros que o INSS paga integral. Até, se você me permite, eu já estou chegando ao final aqui. Quando a gente fala de área previdenciária, né, não é a minha praia, mas só lembrando que a empresa paga e depois o INSS reembolsa a empresa. Mas o INSS é quem paga, né, a Previdência Social. E até falando em Previdência Social, a gente tem sempre que falar dos professores aqui da área previdenciária. Se você ainda não segue no Instagram, eu queria indicar 2 para vocês, que são as pessoas que eu sempre recorro, que eu tenho os livros aqui em casa, né? A Adriana Menezes, ela é procuradora do INSS, né? E o meu querido amigo Fred, o Frederico Amado, ambos são da editora Juspodium, tem Instagram, eles gravam vídeos aqui de atualização, sou fã, então eu indico, porque quem é bom a gente tem que seguir. É o Fred e a Adriana Menezes. Quais os impactos da redução e suspensão para a gestante no seu futuro benefício, no seu futuro salário maternidade? Não sabemos ainda, pessoal. Há 2 posicionamentos aqui e o INSS que vai ter que dizer via algum decreto, o ideal seria lei, como que fica a situação em época de pandemia. Mas até o momento, né, há 2 posicionamentos. O primeiro, nada muda. Se ela foi impactada, seja pela redução, seja até mesmo pela suspensão, ela vai receber integralmente o salário maternidade, que é a lei vigente hoje. O empregador tem que pagar o integral e depois ele é reembolsado pelo INSS. Se ela tem salário de 2 mil, 2 mil, 5, 5, 10, 10, e aí depois é reembolsado. Tudo bem? Então, a lei vigente hoje é essa, mesmo que ela tenha sido, por um período, atingida por redução ou suspensão. No salário maternidade, ela ganha integral ao que ela já ganhava antes dessas medidas. Tudo bem? Já um segundo posicionamento é que haverá, sim, impacto à redução do salário e à suspensão. Porque o INSS calcula com o seu último salário de contribuição. O que ela recebeu por último? Se ela recebeu reduzido, há um posicionamento falando que ela vai receber reduzido aí durante o salário maternidade. Se ela recebeu com base lá no seguro-desemprego, porque o seu contrato foi suspenso totalmente, ela vai receber só o seguro-desemprego, é com base no seguro-desemprego, e aqui o INSS paga diretamente, não é nem o empregador. Esse segundo posicionamento, pessoal, ainda não há uma legislação. O primeiro é a legislação vigente. Me parece que o primeiro, mesmo não sendo da área, eu acho que é por aí. Mas, reitero que o INSS deve regulamentar essa medida aqui, e às vezes ele vai regulamentar até por decreto, o ideal seria lei, mas para tirar essas dúvidas que nós todos estamos com várias dúvidas em razão da pandemia. Tudo bem? Para fechar nossa conversa desse vídeo, que era para ser de 1 minuto, o último pontinho de gestante
E aqui eu gravei um curso no Aprovação PGE de medidas excepcionais. Se você ainda não viu, basta acessar a Aprovação PGE. A mulher que está grávida e trabalha em hospital, área de saúde, né, limpeza, frigorífico, são todas atividades essenciais. Nós sabemos que a reforma trabalhista alterou a legislação e proibiu que essas mulheres trabalhem nessas atividades insalubres enquanto estiverem grávidas. Veio o ministro, e aí a reforma trabalhista, bem rapidamente, ela falava assim, ela tem que continuar trabalhando, a não ser que apresente um atestado médico falando que precisa ser retirado. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que apresentar o atestado médico era inconstitucional e foi o único ponto da reforma até hoje declarado inconstitucional. Consequência disso, a consequência prática é que as mulheres grávidas não podem, em nenhuma hipótese, trabalhar em ambientes insalubres, nem antes da pandemia, nem agora. Então, hospitais, limpeza, frigoríficos e tantas outras atividades insalubres, ela tem que ir para a atividade salubre da empresa. Henrique, no hospital não há atividade salubre, a não ser no escritório, mas não cabe ninguém lá mais. Ela vai para casa e recebe o benefício previdenciário, a licença maternidade em razão de gravidez de risco. Tá bom? Isso era antes e continua agora. Pessoal, falei. São dúvidas que eu tenho, eu estou dividindo aqui com vocês. Um abraço e até a próxima.